Olá pessoal, então estamos aqui com mais jornadas literárias, chegando ao final, né, dos nossos comentários acerca de Harry Potter. Só para deixar claro, pelo menos da minha percepção, pode falar muita coisa de Harry Potter, certo? E eu acho que assim, é um bom livro, então como um bom livro tem a sua amplitude simbólica. Não, faltou muita coisa ali e tal. A gente poderia ter pegado livro a livro, mas ia ser muito cansativo e tudo. Tem muitas outras coisas a serem tratadas e tal. Então, deixa nos comentários assim, queremos um curso exaustivo de Harry Potter. Aí você bota assim, eu pago por isso. Né? Várias pessoas dizendo assim, eu pago por um curso exaustivo de Harry Potter, a gente faz um curso exaustivo de Harry Potter. Pode até mudar o nosso modo de pensar. Exatamente. Então é isso, né? Então realmente, pessoal, porque tem muito mais coisa pra falar de Harry Potter do que a gente falou. Só que nós queremos comentar cultura pop no sentido amplo, né? Claro. Então a gente não vai ficar, né? Cultura pop, não é jornadas literárias sobre Harry Potter. Então a partir daqui, no nosso próximo encontro, já vamos falar de outro tema, né? Com certeza. Então é isso. Então, mas vamos dar um fechamento, né? Porque nós conversamos até agora com as questões, né, dos livros de Harry Potter, dos 7 livros. Eu não sei se você quer começar, Mário, fazendo algum comentário. Bom, acho que melhor tu começar nesse caso. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é um pequeno manifesto que eu faço, deixar isso para a posteridade, eu vou brincar assim, é o seguinte. O complicado das pessoas que gostam de Harry Potter e tem outras leituras, né? O bom leitor de Harry Potter é aquele cara que não lê só Harry Potter, né? E é o cara que talvez tenha várias outras leituras interessantes e gosta de muitas vezes pegar. Que nem eu gosto de um quadrinho que tenha referências eruditas. Eu acho legal. Eu sei que o quadrinho não é uma obra de alta cultura, mas às vezes eu tô afim, o que eu posso fazer? Ficar dormindo olhando bobagem ou ler alguma história interessante, cheia de clichê, evidente. Um quadrinho sempre vai ter um monte de clichê, né? É legal, o quadrinho fala ali, pegar um Neil Gaiman, pegar um Sandman, né? Que muitos vão dizer que é um clássico, não vou entrar nesse mérito. Mas pegar um Sandman e encontrar o Chesterton como um personagem dentro de um quadrinho, muito bacana, né? Coisa legal. Então Harry Potter tem isso, é bacana você pegar alguma coisa que tu possa te divertir, descansar cristamente, quer dizer, tu descansa sem estar, né, num momento de preguiça ou olhando uma besteira e vendo algumas referências muito legais ali, né? Eu diria que existe a leitura de divertimento e ela não é ilícita, é recomendável, né, desde que feita dentro do limite, de um parâmetro, né? Claro. De não ser só leitura de divertimento e nem ser mais do que uma leitura que seja formativa e informativa também. Mas e aí, quando tu vai escolher essa leitura de divertimento, é bom tu escolher uma que tenha referências, que te leve, como é o nosso propósito aqui, né? De referências externas a ela para uma literatura melhor, para filmes melhores, né? Filme vai ser mais difícil, mas né? Que te leve a mitos e lendas e etc e tal, né? Esse é um bom critério para tu escolher a tua literatura de divertimento, né? Mas pode continuar aí. Então, de toda forma, né, e a gente tem também aqui filmes, né, o Mário já até conversamos muito sobre isso. São também filmes muito bacanas, tem filmes que valem um livro, né? Sim. Não são muitos, mas Adeus o livro. Tem filmes aí que valem muito mais a pena 2 horas assistindo alguns filmes do que lendo, sei lá, 300, 400 páginas. Não, pra mim o Iluminado, o filme é melhor do que o livro. Pra mim o livro é intragável. O livro, eu tô gostando. Eu tô gostando do livro, do livro. Não, acontece. Mas eu tô gostando do livro especialmente do ponto de vista de que tá me dando muitos calafrios. Então, eu não consegui passar das primeiras páginas. Mas eu ainda não tive a experiência do filme. Bom, o que eu diria para as pessoas com relação a Harry Potter é uma coisa. Pessoal, existe toda uma hype, toda uma expectativa, todo um desejo de deixar a coisa quente, que vai sendo alimentado constantemente pela Warner Bros., que é a detentora dos direitos de Harry Potter, né? Então, assim, muita coisa ruim, na minha opinião, e cada vez mais vai sendo produzido, como essa chancela agora que eles inventaram, chamado Mundo Mágico, Wizarding World, né? Com página e tudo mais, assim por diante. Tinha antes, né, um QG virtual que era o Pottermore. Aí passou por uma mudança, esse Pottermore virou outro Pottermore, e agora o Pottermore virou Wizard World para abarcar
né? O Animais Fantásticos e Tutti Quanti. Uma coisa que eu gostaria de distinguir, assim, para realmente... Se você achou interessante as coisas que nós falamos, se atenha a 7 livros de Harry Potter e ponto, né? Ah, mas os filmes, bom, você assistiu os filmes, ok, né? Mas esses pesos simbólicos que a gente está falando realmente conseguem ser bem percebidos quando lido os livros. E de preferência antes, na minha opinião, né? Antes porque de ver os filmes. tu vai, né? Tem aquela exato. coisa de tu vai saber o que acontece. Claro que no livro é muito mais detalhado, mas tu já sabe o que acontece. Tira um pouco da tua vontade de ir até o fim do livro, né? Então, eu penso também. foi assim que aconteceu comigo, claro. Eu li na adolescência ali e tal, enquanto eles iam saindo, na verdade. Pelo menos o quinto, sexto, eu já tinha lido os outros e fui lendo enquanto eles iam saindo ali. E sem os filmes, né? Então eu terminei antes de ver os filmes, eu já sabia. A maioria das pessoas que conhecia pelos filmes, eu já sabia o que acontecia e tal, etc. Então é melhor ler o livro antes, né? Nesse caso, até porque eles são bem melhores do que os filmes, que a gente já discutiu isso. Né? Eu ia na livraria lá, meia-noite. Não precisa disso, né? Teve, isso aí era muito legal. Se criou... isso eu acho formidável, né? Que se criou essa coisa dessa abertura das caixas da meia-noite, uma baita jogada de marketing. Não, sim, para as crianças. Para as crianças não, os adultos também. Né? Dizer que não, adulto que é fã de Harry Potter. Daí tá, tudo bem. Pode eu nunca fui numa abertura de caixa meia-noite. Né? Tinha mais coisa na minha vida. Né? Então, mas que é interessante, é uma coisa interessante. Bom, de toda forma, né? Dizer o quê? Distingam as obras, e uma coisa interessante, né? Harry Potter, diferente de alguns grandes clássicos, ele independe da experiência dele, da coisa do spoiler. Eu acho que ele é um livro que depende, né, para causar impacto que ele pode causar, ele depende do fator surpresa. Sim. Então, assim, é bacana que a pessoa não saiba várias coisas que vão acontecer. Se você viu os vídeos até agora, você já está sacando várias coisas que vão acontecer. Né? Então, assim, acho que o alerta de spoiler do primeiro vídeo talvez tenha ajudado ou não, aí vai. Mas é difícil que alguém não tenha visto hoje em dia, né? Hoje em dia é complicado. É realmente. Agora, se você, assim, ó, já viu o vídeo até aqui e tudo mais, não procure mais informação do que nós demos, assim, né? E vá ler os livros. E uma coisa interessante é o seguinte, distingua os livros de todo o resto que vem depois, né? Porque, assim, se você vai ter contato com o que foi escrito, como roteiro de Animais Fantásticos, por exemplo, ou pior, né, aquela fanfic, que eu não sei porque que a Rowling botou o nome dela naquilo, que é o Criança Amaldiçoada, certo? Você vai empanar a experiência e a coerência dos 7 livros. Então, pra mim é isso. Se atenha aos 7 livros, ponto. E os livrinhos aqueles de referência, né? Animais Fantásticos, Onde Habitam, Quadribol Através dos Séculos e Contos de Vida ou Bardo. Bom, gente, quer ler, leia. Não vai perder nada se não ler. Do ponto de vista, né, dessa experiência literária bacana, até mesmo a questão, né, de ser remetido a boas referências e tudo mais, você não perde nada. É uns livrinhos engraçados, interessantes, e que também não vão estragar a sua experiência de leitura dos 7 livros. Diferente da fanfic que eu falei agora. Né? Se você ler A Criança Amaldiçoada e você quiser que aquilo faça sentido com 7 livros, você vai se varetar, você vai se tapar de nojo, certo? E você vai ficar com raiva da Rowling. Se tu começar por ali... Se tu começar por ali, tu não lê os outros. Tu não vai nem adiante. Mas não vai. Eu não iria. Uma pessoa de bem não vai adiante lendo Harry Potter começando aquela porcaria. Eu acredito, eu não vi isso, ainda bem. Não, mas... li em inglês e português, posso falar. Tu tentou? Com conhecimento, claro, tentei. Tu tentou dar uma chance pra história. Exatamente. Então, assim, vale a pena ler esses outros livrinhos de referência. É legal, é válido, sim, certo? Bacana. Conteúdo essa da Rowling no site dela, lá no site do Wizard World. É legal, eu pelo menos nunca li nada lá que estragasse a minha experiência dos livros. Às vezes eu penso se precisa de tantos detalhes extras assim, mas pra mim não estraga a minha experiência. Então acho que assim, 7 livros. Se alguma coisa perdurar, eu acho que o Mário acho que não vai ter essa perenidade toda. Não, na minha opinião, não. Né? Eu acho que é um fenômeno de... é difícil dar um número, mas assim, a partir de 2, 3 gerações pra frente vai ser muito pouca gente que vai ler. Não que vai acabar, mas daqui... Aí tu vai pegar e botar num time frame aí, numa linha de tempo do que dura um Shakespeare ou coisas mais anteriores. Eu acho que realmente não vai sobrar praticamente nada, assim, a não ser uma anedota de como naquela
determinada geração foi a geração da Pottermania e não sei o que e tal. Exato. É a minha impressão, né? Posso estar errado, não tô aqui nem querendo bater martelo, nem querendo me bater com ninguém com essa opinião, né? Só uma opinião mesmo. Eu particularmente acho que se alguma coisa sobreviver, se algo sobreviver, o que vai sobreviver são os 7 livros, né? E eu dou 2 exemplos aqui. Sem dúvida. Eu dou 2 exemplos. Primeiro, quem é que sabe que Mágico de Oz, o autor de Mágico de Oz escreveu mais, eu acho, se eu não me engano, mais uma dezena de livros dentro do mesmo universo e temática. Tá? Então, é verdade. Mágico de Oz não é o único livro. Existe o primeiro livro, que é o mais famoso, né, e que acabou também gerando filme, acredito que com as suas adaptações, sua liberdade poética, que é própria de quem adapta uma mídia para outra. Mas ninguém sabe desses outros livros. O que todo mundo lê até hoje é o Mágico de Oz. Aquele primeirão ali acabou. Quem for muito aficionado pela história, sabe-se Deus lá, vai atrás, né, do resto. E a outra autora que eu cito aqui, né, que é uma autora predileta da infância da Rowling, que é a Elizabeth Gould. Elizabeth Gould fez muito sucesso no começo do século XX. Inclusive tem, eu acho que um dos livros que ela começou fazendo muito sucesso é The Land of the Green Dolphin, eu acho que é uma coisa assim. The Country of the Green Dolphin, eu acho que é isso. O país do golfinho verde. Tá? Fez um sucesso danado com isso no começo. Tinha escrito um livro anterior sobre, eu acho que The Tales of the Island. The Tales of the Isles, acho que é isso. Tale of the Isles, que é sobre uma coletânea de contos, né, da ilha de Skye, se eu não me engano, que é da onde a mãe vinha. A mãe dela era uma mulher que infelizmente tinha paraplegia, né, não podia fazer uso das pernas, e então era uma grande storyteller. Né, contava para Elizabeth, que era filha de um prelado lá, de um pastor da igreja anglicana, contava muitas histórias. E ela que escreveu o livro predileto da infância da Rowling, que é The Little White Horse, que é o cavalinho, seria o cavalinho branco, mas em português foi traduzido como Segredo do Vale da Lua. Se a gente lê The Little White Horse e lê Harry Potter, a gente vê muitas coisas ali, várias coisas, aliás, né, daquele livro, na maneira como a Rowling construiu a história dela. Certo? Mas hoje em dia, quem conhece essa autora? O livro, ele foi publicado pela Rocco, né? Eu acredito que não faz muito tempo. Talvez por causa da hype que ele criou, por causa da Rowling dizer que era o livro predileto dela. Mas sim, sem dúvida, com certeza. Mas ninguém conhece mais essa assim. Por exemplo, que nem a gente tem até hoje, falando de um livro dentro dessa esteira de conto de formação, história de órfãos, criança, O Jardim Secreto. Sim. O Jardim Secreto é um livro mais ou menos conhecido, né, por todo mundo até hoje, né? Então, assim, eu acho que se sobrevive Harry Potter, sobrevive mais ou menos que nem o Jardim Secreto. Exatamente. Ou cai nesse ostracismo da Gould. Tu vai ter que escavar um pouquinho, tu vai ter que ter um conhecimento de literatura ali mais especializado. Aí com certeza tu vai ouvir falar, até por causa do fenômeno. O fenômeno é muito forte, né? Então não tem dúvida disso. Gente, literatura é muito... Não, uma grande literatura sobre Fantastes, né? Do George MacDonald. A Princesa e o Goblin, certo? Isso era coisa bem importante, inclusive é um autor que nós contemplamos no nosso Congresso de Literatura Católica, né? Se alguém tem interesse, né, procure Congresso de Literatura Católica, vai estar aí, né, nos comentários ali embaixo, na descrição do vídeo, vai estar o link para o Congresso, certo? E ali a gente fala do MacDonald, um grande autor, influenciador, né, máximo de ninguém mais, ninguém menos que C.S. Lewis. A gente não ia ter provavelmente o Lewis escrevendo o que escreveu, principalmente sobre Crônicas de Nárnia, se não fosse o MacDonald. Né? E hoje em dia quem conhece George MacDonald? A gente é que foi atrás ressuscitar o homem, né, aqui, né, no Jornada de Literatura. Tem uma publicação do Fantastes, né, e agora apareceu de novo a publicação de Princesa e o Goblin. Mas olha, muito tempo, claro, a gente tinha a publicação dele. Isso aí sim, em português a gente tinha, pelo menos a Princesa e o Goblin a gente tinha a publicação. Fantastes é mais recente, né? Agora, poxa, um autor que influenciou pra cachorro, né, o seu tempo. O George MacDonald escreveu The Golden Key. Se alguém quer entender o que é Golden Key, é o livro que ia ser prefaciado pelo Tolkien, né? Ninguém mais, ninguém menos que Tolkien ia prefaciar a Chave Dourada do MacDonald.
E o Tolkien, para começar a exemplificar o que ele queria dizer, ele começou a escrever um livro que ele viu que vai ter que... Começou o prefácio, viu que o prefácio tinha virado outra história, e aí ele escreveu o que, para mim, é uma das obras mais finas do Tolkien, que é, né, The Smith of the Wootton Major, né, o Ferreiro de Bosque Grande. O Ferreiro de Bosque Grande é praticamente filho da provocação que um livro do MacDonald provocou no Tolkien. Não, mas isso acontece muito na história da literatura, de ter pode até dizer, eu não li o MacDonald, mas vamos botar assim que ele seja uma figura que é grande, mas não é um gênio. Não é um gênio, eu não acho que o MacDonald é um gênio. Tá? E influenciou um cara que é um gênio. Influenciou um cara que é um gênio. Isso acontece muito, e aí tu vai ter acesso a esse cara através do cara que é maior, mas foi influenciado por aquele. Né? Então tu vai ter uma bifurcação ali para chegar até aquele cara que passou uma geração, umas 2 ou 3 gerações, e ele está relativamente esquecido. Hoje em dia, com a internet, tu pode ter um acesso mais fácil às coisas, né? Uma maravilha e tal. Graças a Deus. Talvez não numa tradução, mas, né, no original se conseguir ler, né? Então tu tem acesso a essas coisas. Mas isso é muito normal, essa coisa de um escritor menor influenciar um gênio maior, né? E depois ficar mais ou menos na sombra dele, de alguma forma, né? Conhecido através daquele que ele influenciou. Tu acha, Mário, que pode acontecer no futuro da Rowling? A Rowling pode, hoje em dia, estar inspirando um gênio de uma futura década ou 2 décadas, quem sabe? Pode. Sabe, um grande autor daqui 20, 30 anos diz assim, olha, a minha experiência literária começou com Harry Potter, por que não? Evidente que para ser um gênio ele não ficou em Harry Potter, né? Isso aí ninguém tá dizendo, Sim. certo? Mas pode começar. O O Joel tá aqui rindo da nossa cara começar a Harry Potter. Não, eu confio nesse potencial de Mas Harry Potter. a questão aí não é a qualidade. Não é a qualidade de Harry Potter, pode ser até o caminho que o Harry Potter vai botar ele. É o estilo, não, é o gênero da obra. Exato. Ali, né? A obra infantil, que seja, ou primariamente infantil. Infanto juvenil, e o fato de ter uma memória afetiva também ligada à obra, que pode criar, não necessariamente a obra em si da Rowling, né? Que realmente eu acho que não, até porque... Ela tem que dar uma forma a mentes de um gênio, isso aí não. Ela é muito sui generis, assim, ela tem inspiração de outras coisas, evidente, mas ela é muito fechada no mundo, assim, e ela é muito, né, ganhou proporções muito grandes, então assim, é difícil alguém tirar os elementos do Harry Potter e criar uma outra coisa. Mas essa inspiração de cunho afetivo é possível. Claro. Não estou dizendo, não é que vá acontecer, mas é possível, né? Eu acho que assim, aqui nem vou dizer assim, ó, a gente tem uma expressão, eu estou lendo um livro agora que ele fala disso, mas provavelmente comida londrina. O nome do livro é Comendo Londres. E no livro ele fala do tal do comfort food, né? Aquela comida que nos traz conforto. Pode ser uma coisa assim, não é nenhuma iguaria. Ninguém começa comendo caviar beluga, né, pessoal? Então, assim, às vezes é massa com salsicha. Eu adoro massa com salsicha, certo? É um comfort food, né? Então, ou seja, é uma comida que me traz um conforto, mamãe fazendo, cheirinho do molho, né? Pegar, botar, né, aquele copo de refri no copo de requeijão, pratinho de massa com salsicha. Mas esse tipo de coisa pode inspirar um dia, né, um chefe a se dedicar, né, sabe, começa essas pequenas coisas. Primeira comida, minha mãe fazia uma massa com salsicha, e aí eu fui atrás, né, de como é que fazia massa com salsicha. Então a primeira coisa que eu aprendi a fazer na minha vida foi cozinhar massa e salsicha e minha mãe fazia um molho. Ele né? gostava enquanto tipo criança e tal, e aquilo inspirou ele a uma profissão no futuro. Não é impossível isso. Não mas enfim, né, não tem por que ficar elucubrando esse tipo de coisa. Exatamente, né? Então, assim, quanto ao que eu ia falar, foi mais essas coisas que eu complementei o que tu falou. Pra mim tá tudo ótimo, acho que por mim a gente pode encerrar por aí mesmo, né? A não ser que tenha mais alguma coisa pra complementar ou não. Não, eu diria assim, ó, para quem se aproximou já de Harry Potter, talvez tenha chegado até aqui no na nossa conversa, já fã de Harry Potter, já gostando muito de Harry Potter. Fã é uma expressão que às vezes até baqueia um pouco o pessoal não gosta do termo fã.
Sim, sim. Né? Mas você gosta das histórias. Eu diria assim, por favor, vá aquilo que é a melhor coisa que você escreveu em termos de fantasia, certo? Não vá esperando encontrar a mesma coisa que Harry Potter. Talvez para quem gosta de experiência de Harry Potter, um autor muito bacana para se recorrer é Roald Dahl, né? Um norueguês radicado em inglês, radicado, praticamente criado na Inglaterra, foi pouquíssima idade para a Inglaterra, né? Mas que escreveu livros muito gostosos, né? Conhecidos de tantos, por causa dos filmes, né? Convenção das Bruxas, que o título do livro é somente As Bruxas, né? Nós temos a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Que também é né, do Roald Dahl. Tem um conto dele sobre uma escola de magia, não sei, nunca li, não sei se tem proximidade com Harry Potter, né? Mas se você gostou do espírito épico, da questão, né, do mundo afastado do nosso, que por isso causa questão de deslumbramento, por favor, né, se desprenda de coisas como o Game of Thrones, certo? Se desprenda de coisas assim e vá a Tolkien. Tolkien é o termo da fantasia, né? Tolkien é o grande mestre daquele sentimento de deslumbramento acerca da qual falou Chesterton, especialmente no Ortodoxia, no seu capítulo sobre a ética do País das Fadas. Você quer entender o que é esse País das Fadas, você quer entender o que é o saudável escapismo de eu ir para esse reino perigoso, né, onde todas as coisas são belas, né, e perigoso porque a gente pode acabar querendo ficar por lá e não voltar para o mundo real. Você quer pegar isso? Vá ler Senhor dos Anéis, vá ler o Hobbit, né? Depois de ler o Senhor dos Anéis e o Hobbit, lê Ferreiro de Bosque Grande, e depois vai lendo tudo que o Tolkien escreveu, que é uma baita coisa, né? Esse sim, para mim, né, é pai de gênios, né? Esse sim, né, ao lado de outro grande inglês que é o Chesterton, né? Para mim Chesterton, né, falou muito do espírito e Tolkien deu um corpo literário para o espírito ao qual Chesterton se referiu quando falava do desejo constante de deslumbramento. Esse deslumbramento, de nós não nos acostumarmos com o mundo, de não achar que, né, vaidade das vaidades tudo é vaidade. Quando alguém diz que há algo de novo, na verdade já havia, só que todo mundo morreu, não lembra mais. Essa coisa de achar que, né, já vi tudo, não tem mais nada para ver. Isso sim nos arrasta, né, para o sem sentido. Nós temos que usar meios para encantar o mundo, para querer viver no mundo, para não fugir dele. E eu acho que todas as obras que podem nos ajudar com isso são bem-vindas. Talvez a porta de entrada seja Harry Potter, mas há coisas muito maiores, né? Você falou aí importante, que é quem quer entender o que é esse deslumbramento do Harry Potter, vai nesse artigo do Chesterton aí, porque realmente ele mostra que, na verdade, não é nem tanto que essa questão da literatura fantástica seja um escapismo, mas ele mostra qual que é o paralelo que existe entre a literatura fantástica e o mundo real. Existe um paralelo, se tu vê no Ortodoxia também, do Chesterton, que ele explica bem ali. Então não vamos nem entrar nessa questão aqui, quem quiser pode ir lá acessar, ou a gente fala em um outro episódio aí, né, desse paralelo entre o mundo fantástico e o mundo real, vamos dizer assim, né? Qual que é esse paralelo? Existe um paralelo e, na minha opinião, é muito daí que veio esse deslumbramento do Harry Potter, né? Saiba ou não a própria Rowling, né? O que ela fez, o que ela estava fazendo, ou tivesse ela só uma ideia vaga do que ela estava fazendo. Exato. Então, por mim foi, e só para pegar o último gancho disso, né? Uma boa obra sempre transcende o seu autor, tá? Então, se você vê a Rowling pirando, isso não desqualifica Harry Potter, né? Talvez não tem nada a ver o livro dela seja melhor que ela. Isso é um outro problema. Mas é isso aí, ficamos por aqui então. Até a próxima. Até a próxima com um novo tema no Jornadas Literárias. Até lá. Valeu.